secretários de saúde são acusados de terem comandado esse suposto esquema de dinheiro suposto esquema de desvio de dinheiro da saúde para a corrupção. Estou usando a palavra suposto aqui porque o inquérito da Polícia Federal ainda não está concluído, mas o julgamento político já foi feito pela Assembleia Legislativa. Wilson Witzel foi ao Supremo Tribunal Federal e obteve do ministro Cássio Nunes o mesmo direito que o governador do Amazonas, Wilson Lima, obteve na semana passada da ministra Rosa Weber. Mas Wilson Witzel pretende usar de forma diferente o habeas corpus que conseguiu ontem no Supremo Tribunal Federal, na comparação sobre a forma como Wilson Lima utilizou o habeas corpus que foi dado a ele semana passada, não é, Cássio Zeyman? Isso, Colombo, tem algumas diferenças entre, então, esse depoimento de Wilson Witzel e também de Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. O Wilson Witzel conseguiu, então, esse direito concedido, né, pelo ministro Nunes Marques ontem no Supremo Tribunal Federal e também ele conseguiu ontem também confirmado, então, aos senadores que ele estará presente nessa sessão de hoje. Começa daqui a pouquinho, por volta das 9 horas. Pode atrasar, porque hoje, Colombo, ainda tem votação de requerimentos, pode ter novas convocações, também tem a questão de documentos sigilosos. Eles vão votar que documentos serão ou não serão sigilosos dentro da CPI da pandemia, mas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Witzel pode permanecer em silêncio diante dos questionamentos dos senadores, porque ele, Colombo, está na condição de investigado e não como de testemunha. E tem um detalhe importante, viu, Colombo? Ele não precisa assumir o compromisso de dizer a verdade. Sobre esse depoimento, a gente conversa agora com a nossa repórter, a Tainá Farfan, que já está no Senado Federal. Tainá, o que a gente pode esperar da sessão de hoje com Wilson Witzel? Um bom dia para você. Oi, Cássio, um excelente dia para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Olha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu impeachment no final de abril, foi chamado à CPI da pandemia justamente para esclarecer pontos sobre esses supostos desvios de recursos na saúde no estado do Rio de Janeiro. Mas a defesa dele vai tentar impedir essa movimentação dos senadores, segundo apurou o nosso repórter Theo Cury. Eles querem que o ex-governador responda apenas a assuntos relacionados à atuação do governo federal no estado do Rio de Janeiro, ou seja, sobre ações e possíveis omissões do governo no estado. A defesa não quer que ele fale coisas que possam comprometer uma investigação que ele é alvo sobre esses supostos desvios de recursos na saúde do estado, e eles inclusive se baseiam no regimento interno do Senado, que diz que a CPI não pode tratar de assuntos relacionados a assuntos internos dos estados. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, teve uma decisão que permitiu que o ex-governador decida comparecer ou não à CPI, mas ele já informou a presidência da CPI, ao senador Omar Aziz, que ele vai sim comparecer a essa sessão. Então, a ele foram dadas 3 opções. Ele pode permanecer em silêncio, não necessariamente dizer a verdade, e também está acompanhado do seu advogado. A decisão de Nunes Marques foi dada justamente por conta dessa investigação que ele é alvo sobre supostos desvios de recursos na saúde no estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que essa sessão, como vocês inclusive comentaram, começa já às 9 horas da manhã, pode atrasar um pouquinho, mas a oitiva do ex-governador é o terceiro item da pauta. Eles têm alguns requerimentos para deliberarem antes dessa oitiva e a gente, claro, acompanha aqui de pertinho. Eu volto com vocês. É isso aí, com a Tainá Farfan e com o Gustavo Uribe também para nos ajudar